Oi, meu nome é Laura, eu sou estudante do 8º período de Medicina Veterinária do IFMG Campus Bambuí. Boa parte da minha formação foi voltada a trabalhar com a equiatria, a medicina de equinos, principalmente a medicina esportiva de cavalos. Fui convidada para poder falar um pouco sobre o bem-estar dos equinos atletas. E é importante principalmente lembrar que o Brasil ele possui o 4º maior rebanho do mundo e a equidicultura aqui, o complexo do agronegócio do cavalo, gira em torno de muito dinheiro e emprega muitas pessoas direta e indiretamente. Então, para poder falar um pouco de bem-estar, a gente precisa lembrar de quando os animais foram domesticados. Os equinos, eles viviam uma vida livre, pastejando em torno de 18 horas e andando, aprendendo alimentos, ocorrendo a mastigação em torno de 18 horas por dia e também andando longas distâncias, correndo de predadores. Então, isso tudo contribuiu para a fisiologia do animal ser muito bem adaptada a essas condições, de andar a longas distâncias e de passar boa parte do dia comendo e buscando por volumoso. Precisamos lembrar algumas características dos cavalos, que são animais claustrofóbicos, são presas e são muito curiosos e têm comportamento gregário. Eles são de grupos e dentro desses grupos tem algumas hierarquias. Então, quando a gente fala da medicina equina esportiva, a gente coloca o cavalo em outras condições que vão contra o natural dele, né? Colocamos os animais em baia, submetemos eles a certos estresses, como, por exemplo, viagem e ao manejo. Então, cabe a nós deixar o cavalo ser cavalo. Dentro disso, nós precisamos atentar a outras coisas, como, por exemplo, água de qualidade, a vermifugação desses animais, o controle sanitário, a saúde do animal no geral. Porque um animal que não está saudável biologicamente também não vai ser um animal que está saudável mentalmente. E um animal que não está saudável no quesito saúde fisiológica, biológica e também mental, não é um animal atleta que vai ter um bom desempenho. Então isso tudo vai influenciar muito no desempenho do cavalo em provas. Então antes da prova é muito importante a gente se atentar à água do animal, deixar sempre ele em contato com outros cavalos. Aqui no Brasil principalmente, a gente tem a vantagem de ter o sistema de criação tropical, onde a gente tem a parte onde o animal vai entrar, como se fosse numa baia, e ter o acesso a um piquete, e assim ter acesso também a uma grande quantidade de volumoso, poder andar mais e ter contato com animais próximos. Além disso, também é importante que a gente se atente a cuidados no transporte, buscando o mínimo de estresse possível, treinando o animal a subir no embarcador, a descer no embarcador, lembrando que os cavalos são animais claustrofóbicos, então que eles têm já certa dificuldade em entrar em espaços fechados e apertados. Então a gente precisa também se atentar à água do lugar onde nós vamos levar os cavalos, porque muitos casos de cólica e muitos casos de baixo rendimento em competições é porque o cavalo não bebe água. Ele chega num lugar onde ele estava adaptado a um outro tipo de água e vai para um lugar onde ele está para competição, com água com o sabor diferente, com um odor diferente, coisas. Então o que muitas pessoas fazem hoje em dia para poder fazer os cavalos beberem água é espremer, por exemplo, limão ou laranja numa água e fazer a adaptação antes da competição, porque quando chegar lá, ele só vai pegar e espremer uma laranja numa água para fazer com que o cavalo ele tenha uma memória de que aquilo é familiar para ele e consuma de fato a água. Outra coisa muito importante é respeitar o comportamento do cavalo. Então, nessas grandes competições a gente tem muita festa, tem muito barulho e normalmente os cavalos ficam presos muito tempo. Então, chegando num lugar sempre volumoso, de boa qualidade, disponível o tempo inteiro, água limpa e o mínimo de barulho possível e de estresse possível. Então é sempre bom, antes da competição, fazer o animal que já fica agitado por estar mudando de ambiente e por estar numa situação nova, dar uma volta com ele, deixar ele conhecer o lugar, além de outras medidas que a gente pode ter. Dentro disso, depois das competições também é muito bom a gente se atentar a alguns cuidados veterinários. Então, ter sempre um veterinário acompanhando para poder tratar com a prevenção de lesões e também com o tratamento dela. Hoje em dia, a medicina preventiva é muito importante nos cavalos atletas. A gente tem, por exemplo, a fisioterapia, a quiropraxia. Nós temos diversos equipamentos que estão aí para ajudar, como, por exemplo, o tração terapêutico. E algo mais simples também, como a crioterapia, que é o famoso gelo depois da prova. Além disso, também é muito importante lembrar em aquecer e desaquecer o cavalo e resfriar o cavalo. Então, sempre depois de trabalhar o animal, jogar água, resfriar ele, porque o animal
transpira muito e o equilíbrio do cavalo hidroeletrolítico, ele ocorre principalmente através do suor. Então é muito importante ter esse tipo de cuidado também. E ademais é deixar o cavalo ser cavalo. Um cavalo que não é cavalo, ele não adianta, ele não vai ter um bom desempenho em competição, ele não sabe que ele é um cavalo de 8 milhões de reais, ele é só um cavalo normal, então ele quer ter a vida de um cavalo normal. Então, principalmente, o comportamento gregário é muito importante, mesmo que em certas partes do dia. Muita gente fala a questão de pelagem, cavalo preto ficar debaixo do sol e queimar, mas você pode, por exemplo, soltar ele no horário onde o sol já estiver baixado, tarde para a noite. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.